Olá! No domingo, dia 4 de julho, nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja. E o convite que a Igreja nos faz através dessa liturgia não é tanto de olhar para esses dois grandes apóstolos como nossos modelos, isso também, eles são exemplos de fé para nós, mas sobretudo para que nós vejamos o que Deus fez e faz neles e através deles. O Evangelho de Mateus 16, do 13 ao 19, narra essa cena em que Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Jesus muitas vezes, quando quer estar a sós com os discípulos e comunicar as mensagens mais profundas, mais reveladoras e ter os momentos mais de intimidade com seus discípulos, ele os convida para fora de Israel. E esse é um território pagão. A cidade construída por Filipe para César é um lugar fora de Israel, fora dos domínios de Israel. E essa passagem tem uma importância para Mateus. Nós vemos como ela, de algum modo, marca uma mudança de rumo nos caminhos de Cristo. A partir daí, ele vai caminhar rumo à cruz. E vai, de maneira especial, experimentar vários conflitos, várias oposições de parte dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei. Podemos dividir essa passagem em duas partes. A primeira é uma parte cristológica, da revelação da identidade de Cristo, e a segunda, uma parte eclesiológica, uma revelação sobre a Igreja. E depois podemos concluir com uma reflexão acerca da pergunta que Jesus Cristo faz aos discípulos. E para vocês, quem sou eu? Essa pode ser a pergunta mais importante da nossa vida. Então vamos lá. A parte cristológica, a primeira parte do discurso de Cristo. Jesus pergunta sobre a opinião dos homens sobre ele. E os discípulos respondem, os homens dizem que você é João Batista, que Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então, aqui vemos como, para as pessoas em geral, existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo. Jesus Cristo é mais um numa grande fila de profetas e de homens que trouxeram a palavra de Deus e apresentaram Deus de alguma maneira. Mas, de algum modo, isso significa que eles não entenderam a novidade de Cristo. Cristo não é só mais um. E aí encontramos a resposta dos discípulos na boca de Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Eles sabem que Jesus Cristo é mais do que um profeta. Eles sabem que Jesus Cristo é aquele que devia vir ao mundo, é o Salvador da humanidade. E é interessante que Jesus faz ver que esse conhecimento, essa revelação, não é uma experiência humana. Só Deus pode conceder a alguém saber que Jesus Cristo é o Senhor e viver de acordo com esse senhorio de Cristo. E esse é o dom da fé. A fé é um dom de Deus. A revelação sobre Jesus Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo, é o centro da fé. É, de alguma maneira, uma síntese, um resumo da fé, como Mateus a apresenta. É interessante vermos que a expressão Filho de Deus é aplicada nas Escrituras a várias pessoas em vários momentos. Pode se referir aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus e, de modo especial, ao Messias, ao rei da linhagem de Davi. Mas nós sabemos que, para Jesus Cristo, é ainda mais do que isso. Porque ser filho de Deus não representa simplesmente que ele tem uma relação especial com Deus. Significa que ele foi gerado por Deus e, como nós rezamos no credo, ele é gerado eternamente de Deus. Ser filho de Deus
é a sua identidade, o núcleo da sua identidade, e significa que ele é Deus. E os discípulos são convidados a entender, desse modo mais profundo, o mistério de Deus feito homem. E a segunda parte do texto tem esse aspecto eclesiológico, se centra na igreja, e é também a fé na igreja. Jesus, o Filho de Deus, que estava presente na criação, agora ele vai criar no tempo o seu corpo, a sua igreja, que será a intermediária, que será a agente, que será a família, na qual e através da qual ele levará a salvação ao mundo. Então, primeiro, Pedro e os discípulos são parte de uma porção do povo, que desde o Antigo Testamento é chamada de os simples, os pobres, o resto de Israel, em contraposição aos ricos, aos poderosos, aos sábios, que nesse caso são os doutores da lei, os escribas, os fariseus. E então, como os discípulos são parte desses pobres e desse resto de Israel, eles são aquela porção que vai receber a salvação, e através da qual a salvação chegará ao povo inteiro. E entre esses, Jesus escolhe um, que será a cabeça. A cabeça é necessária não só por uma questão de hierarquia, mas principalmente por uma questão de unidade, comunhão. E Jesus confia a essa cabeça, que é pedra, que ele usa essa analogia com a base, o fundamento sobre a qual edificará a igreja, também o poder que nós chamamos poder das chaves, de abrir e fechar, né? Abrir e fechar a porta, abrir e fechar o reino, mas que também nas escrituras significa o poder de interpretação, o poder de administrar, supervisionar a igreja, o povo, como era a função do administrador do palácio, que era aquele que administrava os bens, que fixava os horários e que tinha, de fato, as chaves das portas do palácio. E esse é Pedro. Gostaria de concluir essa reflexão falando sobre a fé, como ela é revelada aqui nessa passagem. A fé que, por um lado, é um ato da nossa inteligência e da nossa vontade, com a qual nós nos unimos a Deus, nós nos aderimos à verdade revelada por Deus. A fé é um dom que nós recebemos no batismo, é um dom de Deus. A fé sobrenatural não se pode obter por um mérito próprio. Só Deus pode conceder o dom de crer nele. E esse é o ato da fé. E depois, também outro dom é a própria revelação. E esse é o conteúdo da fé. É aquilo no qual nós cremos, como católicos, como cristãos. Essa verdade revelada tem o seu núcleo nessa passagem. Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Depois, antes no batismo, o Deus Pai vai dizer aos que estão aí reunidos: escutai-o, esse é meu Filho amado, escutai-o. Então, Jesus é o Filho de Deus e ele traz toda a verdade revelada. Por isso, tudo o que Jesus diz é matéria de fé, é conteúdo de fé e nós devemos crer. Mas só podemos crer com essa fé sobrenatural, que é esse dom de Deus que recebemos no batismo. Cristo é o ápice da revelação e nos conta tudo aquilo que ele recebeu do Pai e que nós devemos viver para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos agora fazer algumas reflexões. E a primeira pergunta que eu gostaria de trazer é aquela que eu disse que é a pergunta mais importante da nossa vida. Quem é Jesus Cristo para mim? Eu diria que essa pergunta é inclusive mais importante do que quem sou eu? Porque quando eu sei quem é Jesus,
então eu posso descobrir lá no fundo de verdade quem sou eu? E uma maneira de refletir sobre essa pergunta é comparando o que ele diz de si mesmo com aquilo que na prática eu vivo da minha fé, da minha religião. Não vale só proclamar Jesus com os lábios, né? De fato, São Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Messias, senão a partir do Espírito Santo, por luz do Espírito Santo, que é o caso de Pedro aqui. Tu és o Messias, o Filho de Deus, e Jesus vai dizer, não foi a carne que te revelou isso, mas foi meu Pai. Então, devo proclamar Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo com a minha própria vida, com a minha fidelidade, com a vivência dos sacramentos, com a prática da caridade, e em todos os ambientes, diante dos meus amigos, dos meus familiares, onde quer que eu me encontre. Aí sou um filho de Deus e devo proclamar a palavra de Deus, levar o amor de Cristo, vivendo como um verdadeiro filho. A segunda pergunta é: como viver a fé no primado de Pedro? Ou seja, como crer em Pedro como líder da igreja? Pedro era diferente dos outros? Pedro era mais importante do que os outros? Bom, hoje nós vivemos essa fé no primado crendo no Papa, como vigário de Cristo na terra, como seu maior representante, como a cabeça da igreja. O Papa, sendo homem, e como homem, não é melhor nem pior do que outro ser humano. Mas pela fé nós acreditamos que ele foi escolhido por Deus e naquelas matérias que são próprias, né, da orientação do Papa para a igreja, ou seja, a fé, a moral e os costumes, ele é infalível. Ele traz não só uma opinião, mas aquilo que ele proclama, né, do seu magistério, da sua cátedra, como a gente fala, com o poder de Pedro, é verdade e é orientação para toda a igreja. E é o que nós devemos viver. E é importante que aqui nós não confundamos, né, as coisas, porque uma coisa é o amor pelo Papa e outra coisa é a simpatia pelo Papa. Uma coisa é crer naquilo que o Papa afirma ex cátedra, ou seja, em matérias de fé, moral e costumes. E outra coisa, eu concordar com o Papa em opiniões que não tocam essas matérias. É importante distinguir essas coisas. Nem sempre pode ser que o Papa nos agrade para alguma palavra, algum discurso, mas isso não deveria diminuir o nosso amor pelo Papa e nossa fé no Papa como sucessor de Pedro e como guia da Igreja. Se nós perdemos essa fé, nós perdemos também a unidade, perdemos a comunhão e nos afastamos da Igreja e nos afastamos também da graça de Deus e de Deus mesmo. E terceira reflexão: a fé depende de mim ou depende de Deus? Então, depende dos dois. Dizíamos que a fé é um dom teologal, um dom sobrenatural, é Deus que nos dá através do batismo. Então, se Deus não der a fé, não podemos ter a fé sobrenatural. Mas, por outro lado, o exercício da fé depende de mim. Sou eu que vivo a fé, que pratico a fé no meu dia a dia, não só na igreja, não só indo à missa, mas toda a minha vida tem que ser iluminada por essa fé. E na minha vida, eu testemunho a minha fé em tudo aquilo que eu faço. Então, a fé, como qualquer virtude, requer exercício para o seu amadurecimento. Então, quando nós nascemos, ou quando no batismo recebemos a fé não vem pronta. Ela tem que ser incrementada, ela tem que ser amadurecida. E como que eu faço isso? Exercitando a fé. Na minha oração, na minha adesão ao Papa, na defesa da fé, no anúncio da fé, no estudo da palavra, na prática da caridade cristã, na vivência dos sacramentos, vivendo tudo aquilo que é próprio de um filho de Deus, de um crente, de quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus.